E aí, piscianos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura atemporal, tá? Chamada Quem é o Seu Próximo Amor. Vocês que já estão habituados aqui com o canal sabem que tipo de leitura que eu tô falando, tá bom? Lembrando que por ser uma leitura geral, talvez não ressoe com você e tá tudo bem, tá? Não tem como ressoar com todo mundo de um signo, é muito abrangente, tá bom? Existem inúmeros outros tarólogos aqui no YouTube e aí você não fica sem leitura, tá? Talvez fique sem leitura de quem é o seu próximo amor, mas não sem leitura de tarô, tá bom? Seguindo aqui com a energia dos piscianos. Seven of Cups, o 7 de copas, eu tenho aqui energia de confusão, pisciano. O que é que tá confundindo a cabeça de vocês aí? São opções? É confusão a respeito de alguma coisa que está acontecendo na sua vida e você não consegue encontrar a resposta? É uma ilusão? Ou é aquela simples confusão do dia a dia que deixa a gente de cabeça cheia? A gente vai ter que entender, tá? Sinto aqui que talvez sejam muitas opções de escolhas também a nível amoroso, tá? Chegando pro pisciano e deixando o pisciano sem saber o que escolher e para que caminho seguir. Também podem ser opções de caminhos de vida, de o que é que eu faço da minha vida com tantos caminhos e com tantas ideias. A gente vai entender um pouquinho mais desse sentido aqui de confusão e ilusão, tá? Talvez seja, inclusive, uma ilusão que aconteceu aí no passado do pisciano e que ainda continua trazendo essa energia de eu não entendi muito bem o que aconteceu. Vamos ver do que se trata aqui. São opções de escolhas aqui. Eu tô querendo uma relação que funcione. Eu tô querendo uma relação que funcione. Eu tô querendo uma estabilidade. Eu tô querendo um encontro de almas aí que permaneça, que funcione, que cresça, que se desenvolva. E, no entanto, o que a vida tem me trazido são pessoas que abusam da minha boa vontade, que abusam da minha gentileza, que abusam do meu amor. Tá? Eu tenho pessoas aqui que simplesmente não querem o mesmo que eu. Por que é que eu estou atraindo pessoas que querem coisas tão diferentes do que eu quero? Porque se eu quero esse 4 de paus aqui e continuam surgindo pessoas que preferem brincar, é claro que isso me deixa numa energia de confusão. Então eu posso ter todas as escolhas do mundo aqui no sentido de amor, no sentido de poder iniciar uma relação, mas eu não sei o que eu escolho ou se eu inicio alguma coisa com alguma dessas pessoas porque já brincaram com a minha cara 2 ou 3 vezes aí nessa jornada de vida. Vamos entender um pouquinho mais. Como eu quero evitar que novos desgastes, como eu quero evitar novos sofrimentos aqui no sentido amoroso, eu tô preferindo não engatar nada com ninguém de início, porque ultimamente só tem aparecido pessoas desse tipo aí pra mim. Vamos ver o que mais aqui. Uma energia de mentira e manipulação muito forte, tá, Pisciano? De frialdade, energia de frieza, tá? Porque esse 7 de espadas, ele tá na neve e ele caminha muito bem na neve, observa. Então é aquela coisa, uma pessoa que se dá muito bem com o frio. Uma pessoa que se dá muito bem com a frieza. Eu tenho aqui um coração gelado e eu tenho muito pouco para entregar. Por que eu sei que essa pessoa tem muito pouco para entregar? Porque no fundo do baralho eu tenho o 6 de ouros e eu tenho mais uma carta não muito legal no fundo do baralho, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, você lidou com uma pessoa aí que é complicado, né, Pisciano? Uma pessoa que brincava de diminuir a atenção que dava para você. Dava um pouquinho de atenção, desaparecia.
dava um pouquinho de atenção, desaparecia. Tudo pra quê? Pra deixar você pendurado aí, pra deixar você amarrado ou amarrada na energia dele ou dela, tá? Como que eu sei de tudo isso? Pessoas que brincam com a atenção, que deixam de responder, que somem, geralmente estão brincando de manipulação. Não, eu não estou falando daquelas pessoas que são muito ocupadas mesmo e que realmente têm sua própria vida e não podem ficar dando atenção o tempo todo. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando de pessoas que intencionalmente recolhem a sua atenção, deixam de responder, deixam de largar ali na relação a sua energia de modo a manipular você e deixar você em agonia, tá? Por que eu sei que essa pessoa faz isso? Porque eu tenho no fundo do baralho o 5 de espadas, que é justamente uma pessoa que brinca nesse sentido de manipulação. Observa como a gente está falando da mesma pessoa. É a mesma cor de cartas e é o mesmo comportamento. Eu uso minhas palavras para machucar, eu uso a minha inteligência para manipular. Aí é que tá a coisa, tá? É por isso que talvez você tenha entrado numa confusão aqui, Pisciano. Porque realmente uma pessoa desse tipo aqui confunde você sim, porque no momento em que a pessoa tá dando atenção pra você, você acredita que a pessoa tá querendo alguma coisa de verdade com você. E aí essa pessoa desaparece, essa pessoa corta a atenção que estava dando pra você e você entra num caos porque estava funcionando tão bem, o que será que eu fiz para parar de funcionar? Quando na verdade essa pessoa tem esse tipo de comportamento de maneira intencional, justamente para manter você nesse desespero, querendo ele ou ela, querendo uma resposta dele ou dela, tá? É uma manipulação bastante perversa, muitos narcisistas têm esse tipo de comportamento, então se você acha que lidou com uma pessoa com uma frieza extrema e que tem esse tipo de comportamento, dê uma olhadinha, dê uma pesquisada nos vídeos sobre narcisismo. Se não é um narcisista com quem você estava lidando, também a pessoa tinha esse tipo de comportamento de uma maneira que deixou você absolutamente confuso. A gente vai adiante, tá? É claro que aqui eu estou falando de uma maneira geral, é uma leitura geral, se você quiser uma leitura com a sua energia. Para desvendar isso aqui tudo, me chama no número que tem aqui no WhatsApp, que tem aqui na descrição do vídeo. Ali na descrição do vídeo você também vai encontrar terapeutas holísticos que eu indico. Eu sigo indicando a apometria e eu sigo indicando a apometria com aquela profissional ali que tem na descrição do vídeo, porque ela é a melhor, tá bom? Seguindo aqui. Page of Cups. O Pisciano ele tem sim essa questão de oferecer um amor inocente, oferecer um amor tão cristalino. Eu gosto bastante dos piscianos porque ele tem essa coisa do... Tem a profundidade amorosa ali, mas não é só isso. É um amor simples, o amor do pisciano. É um amor que não tem intenções escondidas, não tem uma manipulação ali por trás. Isso para os piscianos que são saudáveis, tá? Não tem aquela questão de eu vou esconder o meu sentimento. Não. O pisciano ele traz uma coisa muito clara, muito pura, e ele quer receber isso de volta. E é sobre isso que esse pisciano com quem eu tô falando está pensando. Se durante todo esse meu ciclo de vida, eu tenho atraído essas pessoas que não sabem amar, eu vou começar a olhar para o amor de uma maneira um pouquinho diferente, um pouquinho menos... Como é que eu defino isso? Um pouquinho menos... Um pouquinho menos eu chegar entregando tudo que eu tenho e muito mais observar um pouquinho mais o tipo de amor que estão me oferecendo. Por quê? Porque eu já entendi que eu preciso conhecer um pouquinho melhor as pessoas com quem eu me envolvo, tá? Mas isso não quer dizer que o pisciano foi enganado porque se deixou ser enganado. Não é isso que eu tô falando. Pessoas que querem enganar sabem muito bem como enganar, tá? Tô dizendo aqui que esse pisciano vai analisar um pouquinho mais quem ele deixa entrar e sair da própria vida, de modo que ele mantenha essa tranquilidade que ele está aprendendo agora a ter
A gente vai adiante aqui. Tentem aqui muito a vontade de um amor mais simples, um amor pelo qual eu não tenha que lutar, um amor pelo qual eu não me desespere, um amor que surja ali quase em forma de amizade. Uma coisa em que a gente vai se conhecendo e quando vê a gente já tá numa admiração mútua, num respeito mútuo e numa vontade de crescer junto. Vamos adiante aqui. Muitos ciclos se fechando para o pisciano, tá? Como não poderia deixar de ser. Eu tenho cartas de número 4 e 5 aqui. Eu tenho uma carta de número 6 também, fechando 10, tá? Então, tem muito ciclo aqui se fechando. E eu acho que o ciclo que se fecha para o pisciano é um ciclo de uma maneira meio complicada de ver o amor. Eu tinha dentro de mim a crença interna de que é necessário lutar por um amor, é necessário um esforço por um amor. E no final das contas eu percebo que a coisa não é bem assim. Quando eu estou com uma pessoa que quer uma relação comigo, não há necessidade de esforço, não há necessidade de criar um personagem para agradar aquela pessoa, não há necessidade de eu ficar mudando quem eu sou para aquela pessoa querer ficar comigo. É uma coisa que se desenvolve de uma maneira um pouco mais fluida, mais natural, tá? E com isso mudando nas crenças internas do pisciano, é claro que melhora também a vida amorosa do pisciano, tá? Pela qual ele tem ansiado tanto, ele tem buscado tanto, ele tem pensado tanto aqui numa coisa um pouco mais plena, numa coisa um pouquinho mais cheia de sentimento, um pouquinho mais tranquila. Com esse 3 de paus, eu tenho muito a ideia de que eu estou esperando o meu barco chegar, eu estou esperando a minha relação ideal chegar. A gente está falando aqui, é claro, de uma energia amorosa, você pode adaptar aí para sua situação, porque não precisa ser amoroso, tá? Pode ser que qual é o seu próximo emprego. Embora não seja esse o objetivo. Então aqui eu tô num aguardo paciente, eu tô em uma tranquilidade que eu consegui desenvolver dentro de mim, em que eu não tô mais desesperado para que alguém chegue. Não tô mais desesperado para viver aquela grande coisa, aquele grande furor interno. Eu tô tranquilo, porque eu sei que em algum momento vai chegar. Então eu cuido aqui da minha vibração e das minhas crenças, eu cuido aqui do que a vida quer que eu aprenda e eu consigo ficar numa energia sem altos e baixos aqui, não entro mais naquele desespero para ter alguém. E aí é claro que quando eu não estou esperando ninguém, quando eu estou cuidando da minha própria autossatisfação, a vida sorri, porque é isso que a vida quer de mim. A vida quer que eu encontre maneiras de me fazer feliz sem ficar esperando uma felicidade externa ou um motivo externo para ser feliz. A vida sorri cada vez que a gente dá um passo em direção à autossuficiência. E é muito isso que o pisciano está buscando. Por quê? Porque se eu recebi pouca atenção, eu me dava pouca atenção. Se eu recebi pouco amor, eu me dou pouco amor. O mundo externo reflete o meu mundo interno. Sempre, tá? Verdade. Sempre. E como eu tô aqui numa busca por uma tranquilidade que diz muito mais respeito a mim do que a qualquer outra coisa, o mundo externo começa a ficar em paz para o pisciano. E aí é que a coisa pega, aí é que a vida começa a se transformar. Justamente porque eu parei de botar a responsabilidade da minha felicidade na mão de outras pessoas. No fundo do baralho, o rei de espadas, talvez chegue aí pro pisciano um rei de espadas, uma pessoa que a princípio me parece fria, mas depois, na medida em que eu vou lidando com essa pessoa, a coisa vai melhorando, porque por mais que essa pessoa tenha uma certa distância emocional, também é uma pessoa que tem bastante sabedoria quando está com as oitavas mais altas, quando está com as suas capacidades desenvolvidas, tá? Esse pisciano com quem eu tô falando ainda está com muito medo de se envolver, não só pela energia de confusão que a gente viu lá no começo da leitura, mas também por tudo que passou aqui, porque foram bastante feridas, tá? No fundo do baralho a confirmação disso, foram bastante feridas, foram bastante dores aí que deixaram o pisciano de uma maneira quase desacordada. Ainda no fundo do baralho eu tenho o
Seis de Espadas, propondo a ideia de que eu ainda estou numa travessia emocional. Por mais que eu esteja encontrando uma paz aqui, eu ainda me lembro do que dói, eu ainda me lembro das dores que eu sofri nessas antigas relações ou nesta antiga relação, e eu ainda estou caminhando para mares mais calmos. Como que eu chego no mar mais calmo? Transformando o meu mar interno em uma lagoa que não tenha ondas, que não tenha esse tipo de turbilhão com o qual eu me habituei e não quero mais. Four of Swords, o 4 de espadas, tá? É muito pisciano, principalmente na hora de dormir, lembrando de tudo que passou e de tudo que sofreu. Por favor, pisciano, saia dessa energia, volte a vibrar alto, volte a vibrar na energia de paz, para que você atraia pessoas que também tenham essa paz interna e consigam criar uma relação um pouco mais saudável com você. Ainda na energia dessa carta de 4 de espadas, eu ainda tenho a mesma ideia de vontade de estabilidade. Eu ainda sonho com uma estabilidade e é claro que eu vou ter essa estabilidade, tá? Eu sonho com alguém que chegue e me traga aquilo que eu estou desenvolvendo dentro de mim, e aquilo que eu estou desenvolvendo dentro de mim eu posso contar comigo mesmo. Portanto, começo a atrair pessoas com quem eu posso contar também, recuperando aqui a alegria de vida, recuperando aquela ideia de que mesmo sozinho eu posso transformar qualquer temporal num dia ensolarado, porque tudo depende da maneira com que eu estou enxergando essa vida e esse dia, tá? Com o louco é muito a ideia de um início aqui bastante diferente para o pisciano, tá? Porque é uma liberdade de tudo que segurava esse pisciano antes. É uma liberdade de tudo que limitava esse pisciano antes. E aí é claro que com essa energia o ciclo se renova e eu chego ao final de uma grande fase da minha vida, tá? Com a carta do mundo aqui. Aprendi tudo que a vida queria que eu aprendesse e agora eu estou pronto para uma nova fase onde as coisas são mais plenas. Plenas no sentido raiz da palavra, tá? Que é cheia. Uma vida um pouco mais abundante de dinheiro, abundante de amor, abundante de carinho, abundante de todas aquelas coisas das quais eu tenho necessidade. Tá bom, pisciano? Eles não me indicaram aqui quem é essa pessoa, mas eles me indicaram que tem compromisso sério chegando. E eles me indicaram que talvez seja a pessoa pela qual você esteve esperando durante toda a sua vida. Você adapta aí para sua realidade, tá bom, pisciano? Daqui a pouquinho eu estou de volta com leituras gerais do começo do próximo mês e até lá eu deixo um grande beijinho para você.